Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui no nosso ambiente virtual e nós agradecemos a oportunidade de mais uma vez realizarmos os estudos da doutrina espírita nesse ambiente virtual, de modo que se sintam todos confortados e amparados no nosso ambiente, né? Nós rogamos a Deus que nos abençoe no propósito de servir confiando e confiar servindo. Nós vamos iniciar com a nossa prece, só lembrando aos nossos irmãos que não se esqueçam já de colocar aí a água para que ela seja fluidificada durante a prece que nós faremos. Então elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito poder e bondade, Jesus, nosso Mestre amado. Quando então, unidos num só pensamento, num só sentimento, rogamos que a espiritualidade maior possa acessar todos os nossos lares, levando o lenitivo, fluidificando a nossa água, colocando nela o medicamento necessário para fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso corpo físico. Que a espiritualidade maior possa nos intuir nas boas palavras, assim como também favorecer o entendimento dos nossos irmãos daquilo que nós propusemos estudar nessa noite de hoje. Que assim seja. Muito bem, o item de hoje que nós achamos por bem trazer a estudo junto com os nossos irmãos, ele está inserido lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, o item é a indulgência. Essa palavrinha é tão bonita, mas que já no início, na mensagem ditada pelo Espírito José, ele vai dizer para nós que trata-se de um sentimento fraterno, fraternal, que o homem deve desenvolver com relação ao seu próximo, para que diante do erro dele evite de censurar, de criticar e de divulgar. Então nós vamos verificar que o Espírito José dá um sentido muito mais profundo para essa palavra indulgência do que o nosso próprio dicionário de língua portuguesa. Quem tiver a curiosidade vai lá verificar. Nosso dicionário de língua portuguesa online vai dizer que indulgência é aquele sentimento de perdoar, a capacidade de perdoar o erro alheio. Então, o Espírito José aprofunda muito mais a questão da indulgência. A indulgência é você, diante do erro alheio, você não critica, não censura e não divulga. E qual a importância da prática da indulgência para nós? Então, nós vamos pegar o nosso livro de cabeceira, lá na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar aos espíritos superiores qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, assim como entendia Jesus. E os espíritos vão responder: benevolência para com todos, indulgência para com o erro dos outros, perdão das ofensas. Então essa é a prática da verdadeira caridade. Então, um pedacinho dela nós verificamos que temos aí a indulgência. Então, para acessarmos o gozo da verdadeira felicidade, como nós já compreendemos que o caminho é a prática da caridade, ali está inserido o exercício da indulgência. Muito bem. Agora, como exercermos essa indulgência? Primeiro, nós precisamos ter indulgência para conosco mesmo.
Por que termos indulgência para conosco mesmo? Jesus já nos advertia. Olha, você consegue enxergar o argueiro no olho do outro, mas não consegue ver a trave no seu. Ou seja, qualquer defeito, qualquer erro, qualquer equívoco que um irmão comete, nós temos uma capacidade imensa de identificar o erro no outro. E aí a gente censura, a gente critica e muitas vezes divulga. Num exercício completamente inverso daquilo que Jesus nos ensinou. Por que ainda nós temos essa atitude? Isso ainda está íncito no nosso caráter. Jesus já nos conhecia a todos. Por isso ele advertiu, olha, você enxerga o erro no outro, mas não vê o seu. Devido à nossa condição ainda de evolução, como espíritos imperfeitos que nós ainda somos, nós enxergamos no outro, no erro do outro, nosso próprio reflexo. Veja bem, quando o sujeito comete qualquer erro, qualquer situação que você identifica de imediato, se nós fizermos uma reflexão breve, mas um pouco mais profunda, e tivermos essa coragem de realizarmos essa introspecção, você vai verificar que aquele erro, aquele defeito que você aponta no irmão, guarda relação muito grande com o que nós sentimos, com o que nós somos ainda. Sem falar pelo sentimento de competição que ainda é muito íncito em todos nós. Você vê o irmão sobressair em alguma coisa, ainda que as atitudes sejam boas, nós ainda temos a seguinte capacidade de dizer, é bom, mas ele também é assim, assim, assado. Como se nós estivéssemos enxergando em nós mesmos esses defeitos do nosso irmão. Então, para que nós possamos alçar voos mais altos, urge nós nos conhecermos primeiro, sermos indulgentes conosco. De que forma? Termos a coragem de conhecer os nossos defeitos, as nossas dificuldades, aonde nós erramos mais. Por quê? Nos conhecendo, nós temos capacidade de sermos indulgentes conosco, nos aceitar e a partir daí, sendo misericordiosos conosco, nós podemos ser misericordiosos com os outros, com erros diante dos erros alheios. Porque senão nós vamos ficar só na superfície. Eu conheço a indulgência, eu estudei no Evangelho, né? A doutrina espírita traz para nós muito forte os exemplos de Jesus, de indulgência. Então eu, diante do erro dos outros, às vezes eu calo, mas em pensamento eu estou ali gerando energias muito negativas diante daquela situação que eu vejo, ainda que eu não comente, que eu não fale. Então, nós sabendo da nossa dificuldade, a gente consegue, diante da dificuldade do outro, exercitarmos a indulgência. É isso que o Cristo quis trazer para nós. Se você sabe que você é imperfeito, que você está sujeito a todo tipo de erro, de equívoco, então você, diante do erro, do equívoco do irmão, você é indulgente, porque como que eu vou te criticar? Eu vou censurar ou eu vou divulgar o erro do irmão,
sendo que eu também sou sujeito a errar a todo momento. Vamos lembrar a parte lá da prece dominical do Pai Nosso, que vai dizer: Pai, perdoai, na medida em que eu exercito o meu perdão, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quando somos ofendidos. Essa é a medida. Essa é a medida. E o nosso Mestre Jesus, quando aqui esteve entre nós, a sua vivência a todo momento demonstrava essa verdadeira prática da indulgência. Porque vejamos, sendo o Espírito mais perfeito que já habitou aqui no planeta Terra, é certo que ele conhecia intimamente todos nós, conhecia todas as nossas dificuldades. E ele convivendo, a exemplo dos apóstolos, aqueles 12 que permaneciam mais perto dele diariamente, aqueles escolhidos por ele, para que depois pudessem levar a sua palavra, os seus ensinamentos para a posteridade, mais à frente. Todos eles, ainda que espíritos preparados para aquela missão, mas eram espíritos imperfeitos. A exemplo de Pedro, a história conta o quanto que Pedro era rude. Pedro era de difícil tratamento. Pedro não aceitava bem as mulheres conviver ali com Jesus para poder pregar o seu evangelho. Mas Jesus fazia o quê? Às vezes, diante do erro do irmão ali próximo, era o primeiro a colocar uma palavra de bom ânimo. Era o primeiro a animar esses irmãos, ainda que equivocados, mas mostrar o outro lado da moeda, fortalecendo diante do erro, aproveitando a experiência vivida, mas mostrando um caminho de luz para seguir. Então, Jesus a todo momento trouxe esse exemplo para nós, mostrando que é possível nós também exercermos a indulgência. Mas nós precisamos trazer isso para a nossa prática do dia a dia. Como nós dissemos, se nós, num primeiro momento, nós vamos fazer uma introspecção para sermos indulgentes conosco, nos conhecendo as nossas dificuldades, para a partir daí termos condição de ter indulgência com os nossos irmãos, é no dia a dia, nas situações mais simples do nosso cotidiano, é que nós vamos passo a passo, colocando esse sentimento novo nos nossos corações. A exemplo de Jesus, mais uma vez, quando caminhava ali com seus discípulos, já uma multidão reunindo para poder ouvir as suas pregações, e de repente os mais próximos ali sentiram um cheiro horrível que estava ali pelo caminho, e quem estava mais à frente chegou a Jesus e falou: Mestre, vamos cortar aqui caminho, porque aqui à frente tem um cachorro ali que já está em estado de putrefação, um mau cheiro muito grande. E tentou conduzir Jesus para um outro caminho. Mas não, Jesus continuou firme ali até chegar perto daquele animal
E todos nós conhecemos, né? A carne em putrefação costuma exalar um odor assim, quase irresistível, não é mesmo? E aquela situação que Jesus estava vivenciando não era diferente. Chegou ali perto do animal morto e os discípulos, todo mundo olhando aquela situação, apesar de todo o mau cheiro e o inconveniente que aquilo causava. Mas Jesus, passando a mão naquele pelo, dizia: olha, ele tinha um pelo tão bonito, ainda que em estado de putrefação, não é mesmo? Sobrava ali alguns pelos. E Jesus ainda olhando a dentição do cachorro, falou: olha, que dentes mais lindos. Então Jesus não perdia a oportunidade. A todo momento ele trazia um ensino profundo, lições imorredoras. Nesta em especial, serve para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Todo dia, quem nunca experimentou a seguinte situação? Você está ali desavisado, chega ali o seu companheiro e vai dizer: olha, você ficou sabendo? Primeira coisa que a gente fala: o que foi? Fulano. Falei: mas fulano? Sim, o que ele fez? Ó, fez isso, isso, isso. É bem certo que se você perguntasse, você viu? Mas a gente nem pergunta: é mesmo? E aí, somos nós aqueles a potencializar a notícia quando não passamos ela para frente, acrescentando mais alguns tons, né? Para que ela fique assim, grandiosa aos olhos de todos, né? Aí o ensino de Jesus cai justamente e na medida para essas situações. A gente costuma em casa dar sempre esse exemplo para as nossas filhas. Olha, não tem antídoto melhor. A pessoa chega em você e vai dizer: ó, fulano, você ficou sabendo? O fulano fez isso, isso, isso. Você olha para ela e diz: nossa, mas ela tem os dentes tão bonitos, você já observou? Parece ser assim meio sem nexo, né? Mas costuma funcionar. A pessoa fica ali perdida. Ela para, se ela tiver muita liberdade, ela vai dizer: ué, fulano, você não entendeu o que eu estou falando? Você vai dizer: não, você que não entendeu. Eu até entendi bem. Ou ela fica tão sem graça, já entendendo a sua mensagem, de dizendo: não me interessa ressaltar os defeitos do meu irmão. Eu prefiro ver as qualidades que ele tem. Porque assim como está lá no Pai Nosso, que a gente vai pedir a Deus o perdão das nossas ofensas na medida em que nós exercitamos o perdão, o Cristo também vai dizer para nós: aquele que nunca errou, atira a primeira pedra, sabendo que nós somos sujeitos a erros. Então, sendo indulgente para com os nossos irmãos, nós estamos sendo para conosco mesmo. Porque diante dos nossos erros, dos nossos equívocos, é Deus nos socorrendo, nos perdoando. Porque a medida nós já demos para Ele. Então, que a gente evite criticar, censurar, até para poder imaginar que nós temos a condição de poder orientar algum irmão diante de um equívoco. Nós temos que ser indulgentes, porque às vezes você imagina estar com a verdade e o irmão não está preparado para receber toda aquela luz que você tem, né? Vamos imaginar assim. E acaba que o nosso irmão fica mais humilhado.
além de se expor ao erro, você chega com toda a sua verdade, munido da mais boa vontade, boa intenção, vamos assim dizer, e acaba que o irmão se sente rebaixado. Então nós não somos indulgentes agindo dessa forma. Exemplo vivo para nós aqui, a gente não podia deixar de trazer, né? O nosso querido Chico, né? Desses espíritos recentes, encarnados na Terra, um exemplo verdadeiro de uma vida vivenciada no Evangelho de Jesus. Não é mesmo? Ele não só psicografava essas mensagens, traduzidas em muitos livros, mas a sua vivência diária representou o caminho traçado pelo próprio Cristo. Indulgência com ele nunca faltou. A gente lembra de uma história que conta do nosso irmão Chico. Certa feita ele se encontrava trabalhando lá na Casa Espírita em Uberaba, realizando os seus trabalhos noturnos, que muitas vezes varava noite adentro, filas intermináveis de mães que vinham de todo lugar do país, no desejo, na esperança de receber uma mensagem de filhos desencarnados. E já passava da meia-noite, conta a história. O irmão que trabalhava do lado do Chico sentia uma fome danada, que estava programado para trabalhar os trabalhos, para terminar os trabalhos. Por volta da meia-noite, já passava das 2 naquele momento. E ele estava numa fome danada, tá? E ficava com aquele pensamento, meu Deus, isso não vai acabar mais não. Olhava a fila imensa, tá? E o Chico psicografando e tudo, e aquilo não acabava, e ele com muita fome, né? Aqueles pensamentos podiam acabar logo. Chega, isso aqui, será que o Chico não está vendo? Nós tínhamos marcado um horário. Até agora eu não jantei. E ele envolto naqueles pensamentos. De repente o Chico acaba de psicografar uma mensagem e lê o nome do espírito comunicante, imaginando que vai ter alguém na plateia ali interessada naquela carta, naquela mensagem, né? Mas ninguém fala nada. Nenhuma mãe levantou a mão. E o Chico, então, intuído, né, pela espiritualidade, fala em voz alta o nome da mãe, tá? E ela levanta e vai à frente para ler aquela mensagem e não se continha em tanto choro e depois em tanto agradecimento para o Chico. E diante daquela situação, o Chico, bem disfarçadamente, leva a mão por debaixo da mesa, cutuca na perna lá do companheiro e diz para ele assim: ah, irmão, isso é muito melhor do que qualquer jantar. Então esse era o Chico. Mesmo sabendo da dificuldade do irmão, ele não criticava, não censurava, não divulgava e fazia ainda daquela experiência um exemplo vivo de como nós devemos agir diante dessas situações. Tem uma outra, breve, porque o nosso tempo também já está chegando. Conta que o Chico também, nessas sessões intermináveis, né, de atendimento, o sujeito veio de São Paulo, estava lá na fila, e a fila demorava para andar, tá? O sujeito tinha ido ali a primeira vez, não sabia como funcionava, que tempo que iria demorar para ser atendido, mas de modo que o tempo ali estava esticando, e ele na fila, observando, e foi ficando um tanto nervoso, já imaginando a razão de estar ali, o porquê, medindo, né, a situação. De repente, ele já um pouco próximo do Chico,
mas ainda naquele estado de ansiedade, olhou para o Chico e pensou assim: ah, mas também o Chico, né, sentado naquela cadeira, parece que ele está gordo, parecendo um sapo. Esse foi o pensamento do sujeito. E aí conta a história que esse sujeito, na hora que foi atendido, chegou para ser muito educado com o Chico, né? Ô Chico, tudo bem? Como vai você? Chico escolheu para ele com aquela carinha, né, de sempre, transbordando afetividade, alegria, falou, gordo igual um sapo. São exemplos vivos. Não é que nesse primeiro momento há de se exigir de nós uma conduta igual a do Chico. Mas nós precisamos andar, nós precisamos dar os primeiros passos. Se a gente já sair de casa amanhã cedo, pensando nessa palavra indulgência e imaginando que diante de qualquer situação de erro, de equívoco do meu próximo, eu não abro a boca para censurar, para criticar, e não serei eu veículo para divulgar os equívocos do meu irmão, nós já vamos estar produzindo em nós um padrão de conduta diferente. Nós já vamos estar localizando o caminho real da prática da verdadeira caridade. Assim como entendia Jesus, onde a prática da indulgência está ali inserida. Então, nós só temos a agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos, realizando esse estudo singelo, esperando estar contribuindo para a nossa união, fazendo com que nós possamos dedicar alguns minutos da nossa semana no estudo da doutrina dos Espíritos e também nesse ambiente virtual nós possamos todos nos sentir conectados em confraternização nesse ambiente virtual. A nossa prece final, ela vai ser realizada através de uma música interpretada por um trio, para mim, muito especial. E eu espero que os nossos irmãos possam vibrar em muita paz, em muita luz durante essa música, encerrando assim a nossa reunião da noite de hoje. Boa noite, fiquem com Deus.